Olá pessoal, olá seguidores, muito bem-vindos ao meu canal Mente Singular. Eu sou a doutora Luana Gomes, médica pós-graduada em psiquiatria, e hoje no vídeo eu vim trazer informações para vocês. Então vai ser um vídeo mais paradinho, né, diferente dos vlogs das últimas semanas, vai ser um vídeo mais para trazer umas elucidações, digamos assim. Eu sempre recebo muitas dúvidas sobre a diferença de psicólogo e psiquiatra, né? O que cada um faz. Isso é super comum, tá? E no Instagram eu já tentei fazer um videozinho, um Reels, tentando explicar, porém é muito rápido. E eu sei que ainda tem gente que fica na dúvida, né? Que me pergunta, mandam directs, comentem. E aí eu achei que valia a pena eu trazer aqui para vocês de uma forma mais ampliada, para vocês entenderem, tá? Primeiro ponto. O psicólogo faz uma faculdade de psicologia de 5 anos, tá bom? E o psiquiatra, ele precisa, antes de fazer a residência em psiquiatria, ele precisa fazer a faculdade de medicina. Ou seja, um é médico, o outro não. Outro é um terapeuta. O que são as principais funções de cada um? Vou começar pela psicologia. Me perdoem os psicólogos, tá? Se eu falar alguma coisa muito superficial, muito leve, eu não sou da área, apesar de conviver e trabalhar muito com vocês, tá bom? Mas é um vídeo mais informativo mesmo, por uma diferenciação. Os psicólogos, eles trabalham a questão da saúde mental em vias das terapias. O psicólogo, gente, é aquela pessoa que faz as terapias cognitivo-comportamental, essencialista, psicanálise, entre outras, que tem várias linhas. Eles estudam os comportamentos, as respostas da mente humana. É aquela pessoa que você vai toda semana fazer a terapia, né? Ou de 15 em 15, dependendo. E ele vai conversar com você, vai te ouvir e fazer você se ouvir para chegar às melhores condutas da sua vida, entende? É aquela pessoa que vai te fazer enxergar que às vezes uma atitude, que às vezes um trauma da infância, alguma situação, tá te gerando sintomas e as queixas atuais e que você precisa mudar, certo? Psiquiatria é um outro mundo. O que eu quero dizer? Antes de você ser psiquiatra, você precisa fazer o vestibular de medicina, se formar como médico generalista, tá bom? Que é muito conhecido e confundido com médico clínico geral, que você encontra por aí. E depois disso, você precisa fazer a formação em psiquiatria, tá certo? Quais são os meios de formar-se como psiquiatra hoje? O meio mais tradicional são pelas residências médicas, onde depois de formado, com o número de CRM cadastrado bonitinho, você tem que prestar uma prova, tá? Que geralmente você vai concorrer a vagas iguais, né? Lembra bastante o vestibular da faculdade. E aí você passa 3 anos trabalhando, pelo menos 60 horas semanais, que, né, nunca é só isso. A verdade é bem diferente. E aí você, depois de 3 anos, você recebe uma bolsa, que dá em torno hoje de uns R$4.000, e você tira o seu RQE, que é um código, né? Um númerozinho que fala que você tem um registro na especialidade. E aí, depois disso, você pode prestar a prova do título de especialista, caso deseje. Já o outro caminho, que também é tanto na psiquiatria como nas outras especialidades médicas, é pela pós-graduação, que foi o caminho que eu fiz, tá? Quando eu fui prestar minha residência médica, eu não tinha condições de fazer, porque eu engravidei dos gêmeos, gordinho e magrinho, as coisas fofas. E aí eu não tinha condições de ficar numa carga horária tão extensiva e, vamos ser sinceros, viver com os R$4.000 de bolsa com 2 crianças, o mundo tá muito caro. Eu sei que tem pessoas que fazem das tripas coração para viver com isso, mas era muito difícil, né? E eu ganharia mais dinheiro trabalhando como clínica, fazendo a pós-graduação. Então eu fui fazer a pós-graduação da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tá? Lá, a pós-graduação é um curso mais intensivo, durou 2 anos e 4 meses, tá? Esse que eu fiz, mas tem que observar porque tem de vários jeitos. Hoje em dia tem até somente online. E aí você tem aulas, tipo, são 3 dias por mês, sendo que 2 dias são aulas o dia inteiro e no outro dia é ambulatório para você pegar a mão de atendimento. Como a pós-graduação tem uma carga horária extremamente reduzida comparada a uma residência médica, que é o padrão ouro que se dizem, você tem a obrigatoriedade de fazer uma comprovação de carga horária trabalhando como médico psiquiatra, tá certo? Para poder prestar a prova de título e conseguir, com a prova de título, tirar o mesmo RQE
que os residentes já recebem gratuitamente, tá? Então essa é uma primeira diferença. E é por isso que às vezes você vai no convênio, vai no ambulatório e seu médico não tem o famoso RQE, e tem pessoas até maldosas que falam ele não é psiquiatra, ele não é o dermato e afins. Na verdade não é isso, gente. A pessoa ela fez uma pós-graduação, ela estudou para aquilo, ela tem certificado, só que ela não recebe esse número após a conclusão, tá? Porque a AMB, que é quem nos organiza, e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria não reconhece, mas o MEC reconhece, tanto que é liberado e tem nas principais escolas como a que eu fiz, que é referência em psiquiatria e tem residência médica também. Outra questão, você tem que comprovar uma carga horária trabalhando como psiquiatra no editais atuais vigentes, 40 horas por semana por pelo menos 6 anos. Então, me entendo que tem uma falha também aqui, que é o que os médicos pós-graduados sempre reclamam. Porque você não pode falar que você é psiquiatra, beleza, mas você tem que comprovar que você trabalhou 40 horas semanais por 6 anos como psiquiatra. Aí você fica, como que eu vou falar que eu sou psiquiatra e não sou psiquiatra? Né? Como que eu trabalho sem falar que eu sou psiquiatra e comprovo essas cargas horárias? Vocês entendem que não tem muita lógica? Enfim, são questões utópicas que sempre tem briga, tanto que existe uma sociedade médica chamada Abramepo, que são de médicos pós-graduados, eu faço parte dela também já há bastante tempo. Eu tenho uma liminar que eu posso sim me falar que eu sou pós-graduada em psiquiatria, e tá tudo certo. Alguns outros médicos também nas suas determinadas áreas. Então só para vocês entenderem uma diferença, né? E ano que vem eu vou fazer minha prova do título, e aí, terminando essa prova do título, eu posso demonstrar para o CFM que eu tenho todas as minhas cargas horárias, eles me dão RQE e tá tudo certo. É assim que a gente pode se formar em medicina. Aí vocês podem perguntar, mas Lu, por que você não fez depois e afins, a residência que falam que é o padrão ouro? Gente, tudo tem falhas na vida. No Brasil, a gente está com uma falha muito grande, né? Eu acho que vocês ouviram falar também dessa prova aí que estão querendo fazer, né, para validação do curso de medicina, como se fosse a OAB da medicina. Eu acho que é necessário, tá? Extremamente necessário, porque abriram muitas faculdades de medicina no país como um todo. Na época que eu prestei vestibular, acho que foi o último ou penúltimo ano que foi difícil ainda, vamos dizer assim, porque antes era impossível quase, mesmo na particular, tá? Agora, não tinha nenhuma no meu município, que é Guarulhos. Hoje eu acho que eu estava contando com uma amiga, são 5 faculdades particulares de medicina. Então, assim, você pensa, só em Guarulhos, fora dos outros municípios. E hoje as pessoas, está aumentando o número de médicos, mas os médicos não conseguem estágio. Na época da pandemia teve gente que se formou, e não só em medicina, tá? Em vários cursos. Eu acho que tinha que ter essas provinhas para todos os cursos, na verdade. Mas teve gente que se formou sem ver paciente, teve gente que se formou fazendo prova online, sabe? Tipo, falando, não pode ter livro junto, colar, mas como? A pessoa tá em casa, ninguém tá vendo. Então, olha isso, não tem lógica, certo? Então, tem todas essas questões aí que fizeram com que os cursos, principalmente da área da saúde, decaíssem bastante. Agora que tá tendo a fiscalização, por quê? Porque começou a ter erro médico, porque começou a ter muitos prejuízos e muitas coisas. E, gente, também vamos pensar, o Brasil tem uma defasagem muito grande de vagas em residências médicas. Existem hoje muito mais médicos formados a cada ano e não tem esse aumento de vagas de residência. Então, uma briga que a gente tem como sociedade médica é como que você cobra e fala que tem uma formação padrão ouro, mas não tem vaga para todo mundo, ou pelo menos para a grande maioria de pessoas. Não existem. E por causa disso que surgiram também as pós-graduações, e hoje cada vez mais as faculdades estão trazendo, e o MEC reconhece. Por quê? Porque não tem como fazer, não tem como você cobrar algo que você também não oferece. Infelizmente, as sociedades médicas hoje ainda têm muito preconceito com algumas coisas, né? E tem as questões de reserva de mercado que todo mundo sabe, né? Eles estão querendo fechar mais porque antes um médico cobrava uma fortuna porque só tinha ele que fazia aquilo, e hoje tem muito mais pessoas formadas, competentes, que estudam muito e estão aí, tá? No SUS, não é mistério para ninguém que falta médico, porque ninguém quer trabalhar com essas metas irreais, com salários indignos, com caos que é, sem suporte nenhum, e toda vez que você tenta fazer alguma coisa, você entra num burnout. A realidade é essa, tá? Porque prefeitos só falam coisa bonita para se candidatar. Depois que se candidata, você não pode pedir nenhum SP-Trans para um paciente se você não tem um RQE. Né? O clínico praticamente serve para nada, né? Só para renovar a receita que eles querem. E aí falam que os médicos também que são ruins, os dentistas que são ruins e vice-versa. Então, para vocês entenderem,
como funciona a nossa vida nesse sentido para de formação. Aí depois que você passa por tudo isso, gente, olha quantos anos. Já se contaram aí 9 anos. No meu caso, eu fiz psiquiatria infantil depois. Então foram mais anos, foram 6 de faculdade, 2 anos e meio da pós, tá? Então deu 8 anos e meio. E eu fiz mais 1 ano de pós-graduação pelo Einstein em psiquiatria infantil. E existe na psiquiatria subdivisões: psiquiatria infantil, psiquiatria geriátrica, né? Focado mais em demências, em Alzheimer, Parkinson e afins. A perícia, que vocês veem tanto nessas séries e filmes aí de psicopatas antissociais, crimes e afins. E as pessoas, infelizmente, que hoje são doentes, dependem do INSS, veem esses peritos no INSS. A parte materna, vamos dizer assim, porque existem pessoas que acabam estudando e focando nas questões das gestantes, porque é um mundo à parte também, tá? Não é toda medicação, tem doenças que são mais precipitadas. E também temos a parte de terapias. Terapia, mas não é igual psicólogo? Não. Nós médicos podemos também nos intitular terapeutas se a gente fizer. Muitos médicos fazem TCC, fazem psicanálise, mas nós não somos psicólogos. A gente se especializa em uma linha específica de tratamento e podemos atuar como terapeutas, tá bom? Esses são os caminhos da psiquiatria. E aí, nós psiquiatras somos médicos que estudam as doenças do cérebro, da parte comportamental, do humor, da sensopercepção, e a gente trata com as medicações. Ou seja, nós somos as pessoas que vão dar remédios. Quando você está deprimido, quando você não está dormindo, é a gente que faz as receitas dos psicotrópicos, né? Antidepressivos, antipsicóticos, calmantes, entre outros. Bom, eu espero que tenha ficado mais esclarecido, que vocês saibam quem procurar, que vocês entendam o que é esse RQ ou não, que é esse registro de qualificação, de especialidade, e que vocês possam, com mais informações, até buscar ajuda, buscar profissionais, tanto na psiquiatria como nas diversas áreas que nós temos, tá bom? E entendam um pouco do que é esse limbo aí mais político do que outra coisa, das especializações. E saibam onde buscar, em que momento você pega um psiquiatra ou um psicólogo, entendeu? E, na grande maioria das vezes, já deixo claro, a gente trabalha em conjunto, não separado. Bom, se você gostou desse vídeo, achou que é uma coisa relevante, que vai ajudar as pessoas, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal e vamos junto fazer uma família com qualidade de vida e uma saúde mental cada vez melhor. Tchau!